Beleza, pessoal. Então vamos começar aqui, tá? Mais uma resolução de questões da parte de direito penal. Espero que todos acompanhem, que todos gostem dessas questões que eu irei passar para vocês. Então, vamos lá, né? Começar mais uma aula de resolução de questões. Então, pessoal, tá aqui, direito penal. Tudo bem? Vamos resolver algumas questões. E a nossa primeira questão diz o seguinte: quanto aos princípios que regem o direito penal, temos o seguinte enunciado: não há crime sem uma lesão efetiva ou ameaça concreta ou bem jurídico tutelado. Tal preceito refere-se ao princípio da... Pessoal, aqui essa questão se refere ao princípio da ofensividade, tá? Esse princípio é o seguinte, tá, pessoal? Para que realmente algo seja realmente tutelado, punido, tá? Tem que haver uma efetiva lesão, tem que ter realmente uma ameaça concreta, tá certo? Tem que realmente ter uma certa ofensividade. Lembra quando a gente fala do princípio da insignificância, né? Que o princípio da insignificância, nós temos aí, né, a parte formal e tem a parte material. Quando a gente aplica o princípio da insignificância, né, o que é excluído é a igualdade, aliás, é o que? É a questão material, tá? A parte material que é excluída. Ou seja, tem que haver realmente uma efetiva mudança. Tem que haver uma efetiva o quê? Lesão efetiva ou ameaça concreta. Tudo bem? Pessoal, eu só vou fechar aqui o ventilador, tá? Rapidinho. Pronto. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de princípio da insignificância, o que é excluído é a tipicidade material. Tudo bem? Por quê? Porque quando é aplicado o princípio da insignificância, tem que ver se ocorreu uma lesão efetiva, uma verdadeira ameaça concreta sobre aquele assunto. Então, aquela questão que eu falei, você vai furtar uma coisa pequena, realmente é crime formalmente? É crime, mas materialmente, para a lei, isso não é necessário, não é ideal para que a gente realmente ele passe 4 anos cumprindo uma pena por ter furtado uma coisa de pequeno valor. Não houve uma lesão efetiva, não houve uma verdadeira ameaça concreta. Então, mais específico, quando a questão falar quando um crime realmente tem que ter uma efetiva lesão, uma efetiva ameaça, está relacionado com o princípio da ofensividade. Tudo bem? Então, não esqueçam desse princípio da ofensividade. Vamos aqui na próxima questão. Quando há uma lesão penalmente irrelevante decorrente de uma conduta formalmente incriminada, haverá o afastamento da tipicidade. Ó, como eu falei para vocês, ó, qual é o princípio que é afastado a tipicidade da conduta? Qual é o princípio que vai ser afastado a tipicidade da conduta, a tipicidade material? Ó, quando existe uma lesão penalmente irrelevante decorrente de uma conduta, vai ser afastada a tipicidade. Nesse caso, é afastada a tipicidade material. Quando acontece isso, nós estamos falando do princípio da insignificância, né? Quando realmente é uma conduta irrelevante, quando tem uma mínima ofensividade, uma ausência de periculosidade, um reduzido grau de reprovabilidade, né? E uma inexpressividade naquela conduta. Então, a gente vai aplicar o princípio da insignificância, ou também chamado, pessoal, princípio bagatelar, tá bom? Bagatelar. Ok? Ou o princípio da bagatela. Ok? Então, aqui é o princípio da insignificância, é quando aquela lesão penalmente irrelevante decorrente de uma conduta onde vai ser afastado a tipicidade material, ou seja, não houve uma efetiva lesão naquele crime, tá? Então, esse aqui é o princípio da insignificância. Beleza? Vamos aqui na próxima questão, pessoal. Vamos lá.
No que diz respeito à aplicação da lei penal no direito brasileiro, o ordenamento pátrio vigente estabelece que, então a gente vai ter que dar uma analisada aqui nesses itens, né? Vamos lá. Em qualquer fase do processo, ou mesmo da execução da pena, deve ser imediatamente aplicada a retroatividade da norma que retira a tipicidade de qualquer fato. Perfeito, pessoal. Isso aqui, ó, é a retroatividade benéfica, tá? Retroatividade benéfica. Então, se uma lei é mais benéfica, é lógico que ela vai retroagir, tá bom? Ou para abolir o crime, né? Para suprimir aquele crime, ou para melhorar a pena, tá bom? Então, nesse caso aqui, se retirou a tipicidade daquele crime, então houve o quê? Um abolitio criminis, tá? Então, é assim. Então, aqui o gabarito letra A. Vamos lá. A lei posterior, que, de qualquer modo, favorece o agente, aplica-se aos fatos anteriores, exceto se já houver o trânsito em julgado. É errado. Inclusive, se já houver o trânsito em julgado, vai ser aplicado a lei mais benéfica. Letra C. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, somente se a sua vigência for anterior ao início da prática delitiva. É errado, pessoal. É a famosa súmula 711, tá? Relacionado, falando dos crimes continuados e crimes permanentes. Pessoal, nesse caso aqui é o seguinte: quando acontece um crime continuado ou um crime permanente, tá certo? Ou seja, por exemplo, ó, vamos supor que o rapaz foi sequestrado aqui, né? E antes tinha uma lei A, que era vigente ao tempo. Antes de terminar o sequestro, ó, vamos botar aqui o término aqui. Antes de terminar o sequestro, surgiu uma nova lei. Essa nova lei era mais gravosa. E aí, professor, ela vai ser aplicada? Como ela surgiu antes de terminar o crime, né, de cessar o crime, mesmo que ela seja mais gravosa, ela vai ser aplicada. Então, quando ele diz, ó, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente somente se a sua vigência for anterior ao início da prática. É errado. A vigência dela pode ocorrer durante a prática, não antes, né? Em razão do princípio da irretroatividade da lei mais severa. Errado. Quando a gente fala de crime continuado e crime permanente, vocês têm que ficar atentos à súmula 711. O som tá baixo aí, pessoal? Tá baixo o som ou continua baixo? Olha, o Cláudio colocou aqui. E tá ótimo. Talvez seja aí o fone de ouvido, alguma coisa do tipo ali, Cláudio. Acho que aí tá ótimo. A Mandu colocou que tá ótimo aqui. Tá normal. Dá uma olhadinha. Tenta entrar de novo, tá? Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, ó. Quando eu falo em crime continuado e crime permanente, vocês têm que ficar espertos nessa súmula 711. Mesmo que antes de terminar o crime, ou seja, antes de terminar o sequestro, vai surgir uma nova lei. Mesmo que essa nova lei seja mais gravosa, ela é aplicada àquele crime. Tá bom? Vilene disse que o som está muito baixo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Som. Ei. Não, o som tá alto, né? Som. Microfone. Melhorou. Entra. Pessoal, entra e sai que melhora, tá certo? Então, show de bola. Vamos continuar aqui. Lá. Então é o seguinte, falou em crime continuado e crime permanente, tá? Se surgiu uma nova lei antes de terminar o crime, se surgiu uma nova lei antes de terminar o crime, tá? Mesmo que ela seja mais gravosa,
ela vai ser aplicada. Isso nos crimes continuados e nos crimes permanentes. Não é para todos. Eu estou falando de crime continuado e crime permanente. Só lembrar daquele caso do sequestro. Certo? O cara foi sequestrado. Antes de terminar o sequestro, veio uma nova lei mais gravosa e ela é aplicada, porque ela surgiu antes de terminar o sequestro. Então, ela é aplicada. Beleza? Daqui para frente, ó, vai ser aplicada já essa nova lei, mesmo que ela seja mais gravosa. Agora, se a nova lei surgisse depois de ter terminado o sequestro, aí ela não podia retroagir. Por quê? Porque ela é mais gravosa. Então, essa questão de ser mais gravoso não pode retroagir depois que o crime já terminou. Tudo bem? Por isso que esse item está errado. D. A lei excepcional ou temporária aplica-se aos fatos praticados anteriormente à sua vigência, desde que não tenha decorrido o período de sua duração ou cessado as circunstâncias que a determinaram. Errado, pessoal. A lei excepcional temporária, ela vai ser aplicada mesmo que já tenha acabado o período de duração ou vigência dela, tá? Ela vai ser aplicada aos fatos anteriores. Por exemplo, ó, é igual aquela questão da lei da seca, por exemplo. Então, vamos supor que nesse período aqui, quem derrama água é crime. Pronto, nesse período de seca. Depois que acaba o período de seca, não é mais crime. Então, quem cometeu crime nesse período vai ser julgado ainda lá na frente. E o juiz vai utilizar essa lei, mesmo que ela já tenha cessado o seu período de vigência. No caso das leis excepcionais e temporárias. São leis que têm um determinado tempo. Elas duram só naquele tempo. Então, mesmo que já tenha cessado a sua vigência, é aplicada a lei temporária ou excepcional. Tudo bem? Letra E. Transitado em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz do conhecimento a aplicação da lei mais benigna. Errado. Se o juiz julgou, já deu sentença transitada e julgado, se vier uma nova lei mais benéfica, é o juiz da execução que vai aplicar a lei mais benigna, ou seja, a lei mais benéfica. Tudo bem? Então, tem o juiz da sentença e tem o juiz da execução. Se, quando o rapaz já foi sentenciado, vier uma nova lei mais benéfica, quem vai aplicar essa nova lei mais benéfica é o juiz da execução e não o juiz da sentença. Tá bom? Então, gabaritos em letra A. Próxima. De acordo com o conflito aparente de normas, analise a situação hipotética a seguir. Joaquim apropriou de um bem imóvel pertencente à administração pública, que lhe foi dado em razão do seu cargo de funcionário público. Joaquim responderá pelo crime de peculato e não pelo delito de apropriação indébita, furto, em decorrência do princípio da. Pessoal, vamos lá. O cara é funcionário público. O cara é funcionário público. Ele se apropriou de uma coisa em razão do cargo. Foi isso, ó. Em razão do cargo. Ora, se ele se apropriou daquela coisa em razão do cargo, show de bola. Então ele utilizou o cargo dele para cometer esse crime. Se ele fosse um civil, um particular normal, ele cometeria o crime de apropriação indébita. Se apropriou de uma coisa que não é dele. Agora, como ele é funcionário público, quando acontece essa apropriação em razão do cargo, aí já não é mais apropriação, e sim o crime de quê? De peculato. Por que acontece isso, pessoal? As condutas são parecidas, mas por que são crimes diferentes? Porque depende da pessoa. Nesse caso dessa questão, quando um funcionário público se apropria de uma coisa em razão do cargo, do dinheiro, de um valor, ele comete o crime de peculato. Se fosse uma pessoa particular normal, estivesse fazendo isso, responderia por apropriação indébita, tá? Esse princípio que vai especificar é o princípio da especialidade, tá certo? Por que o princípio da especialidade? Porque se eu tenho duas condutas iguais, aí você fica na dúvida, qual é o que eu vou aplicar?
Você aplica a mais específica ao cargo. Então, se existe essa conduta na lei e ela é assemelhada ao artigo que fala, por exemplo, do crime contra a administração pública, que é nesse caso, então é aplicado pelo princípio da especialidade o crime relacionado ao funcionário público. Ah, mas tem uma conduta parecida relacionada aos particulares. Poderia ser apropriação indébita? Pessoal, não, porque pelo princípio da especialidade prevalece o que for mais específico ao cargo, né? Mais específico, mais que se adequa o mais próximo possível daquela conduta. Então, se tem na lei uma previsão de uma conduta mais específica, né, cometida pelo funcionário, vai responder pelo princípio, aliás, vai ser aplicado o princípio da especialidade, tá bom? Então, ó, o fato dele ter aplicado o crime de peculato e não de apropriação é justamente porque existe o princípio da especialidade. É mais específico. Ou seja, tem as duas condutas, as condutas são parecidas, mas pelo princípio da especialidade vai ser aplicada a mais próxima realmente da realidade. Tá bom? Então, gabarito da questão letra B. Próxima. Sobre a aplicação da lei penal no espaço. É correto afirmar que, vamos lá, o território nacional estende-se a embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública, desde que se encontrem no espaço aéreo brasileiro ou em alto mar. Errado. Pessoal, as embarcações de natureza pública, em qualquer lugar que elas estejam, ela é considerado território por extensão. É aplicado à lei brasileira. B. O Código Penal adotou o princípio da territorialidade em relação à aplicação da lei penal no espaço. Certo. Tá, o princípio é absoluto. Aí não, né, pessoal? Aqui o que foi adotado foi a territorialidade mitigada. O que é isso, mitigada? É porque existem exceções. É possível aplicar a lei penal brasileira lá num crime cometido lá em outro país. Então, não é absolutamente só no território brasileiro. Então, essas questões, não é admitido qualquer exceção. Muito cuidado com isso aqui. Letra C. Considera-se lugar do crime apenas onde o sujeito praticou a conduta. É errado. Lugar do crime, teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade, ou seja, considere-se os dois lugares. O lugar onde foi praticada a conduta e o local onde se consumou. Está errado. D. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente ou do vice-presidente da República. Errado. A lei fala o quê, professor? Somente ao presidente. Tá certo? Então, se alguém cometeu um crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República, lá fora, é aplicada a lei brasileira. Agora, a lei não fala de aplicação ao vice-presidente, fala em presidente. Letra E. Aplica-se a lei penal brasileira, embora cometido no estrangeiro, ao crime cometido no estrangeiro contra a administração pública por quem está a seu serviço. Aqui sim. Então, se eu sou um funcionário público, estou lá fora representando meu país, cometo um crime contra a administração pública, por exemplo, corrupção, peculato, excesso de exação, desvio irregular de verbas públicas. Se eu pratico esses crimes e eu estou de serviço, a lei penal brasileira vai ser aplicada a mim, independentemente se eu estou fora ou não do país. Tá bom? Então, gabarito dessa questão, letra é de escola. Tá bom? É de escola. Tá aqui, ó. Show de bola. Show de bola aí, não foi? Vamos lá? Próxima questão. De acordo com as excludentes de antijuristicidade, mesma coisa de excludente de licitude, estabelece o Código Penal que, vamos lá, a legítima defesa pode ser arguida por quem repele agressão pretérita, desde que injusta. Nada a ver, né, pessoal? Isso aí. A agressão a direito de outrem
não possibilita o exercício da legítima defesa. Errado. Pessoal, legítima defesa, você vai usar meios moderados para repelir uma injusta agressão, para proteger a vida de outra pessoa ou a sua própria vida. Vamos lá. Quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Aqui é o nosso gabarito. Letra de lei aí, viu? Pessoal, então o policial, o bombeiro, ele não pode alegar estado de necessidade para deixar de fazer o seu dever funcional, se ele podia fazer. Então eu não posso alegar estado de necessidade. Ah, se eu for fazer isso, eu vou morrer. Não. Tá? Então, quem tem o dever legal de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. Certo? É possível a invocação do estado de necessidade, mesmo para aquele que tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Não, acabamos de ver que não. Entende-se em legítima defesa quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, que nem podia de outro modo evitar. Pessoal, isso daqui é o conceito de estado de necessidade. Cuidado, não é o conceito de legítima defesa. Então, se você praticou uma conduta que é considerada como crime, mas para salvar sua vida, uma coisa que aconteceu que não foi provocada por você e não tinha como você de outro modo evitar aquela situação, se você, por exemplo, pratica aquele crime, você vai estar em estado de necessidade, tá bom? Então, o gabarito dessa questão, letra C de casa, certo? C de casa. Vamos lá, próxima questão. A respeito do dolo e da culpa, é correto afirmar que, vamos lá. Na culpa consciente, o agente prevê o resultado e admite a sua ocorrência como consequência provável de sua conduta. Não, né, pessoal? Então, na culpa consciente, o agente prevê o resultado e admite a sua ocorrência como consequência. Na culpa consciente, ele, por exemplo, é igual ao atirador de facas. Ele vai lá e atira a faca na mulher, mas ele acha que não vai acontecer aquilo por conta das suas habilidades. Então, a culpa consciente é quando você acha que não vai acontecer aquela situação por conta que você acredita nas suas habilidades. Então, ele não prevê resultado, ele não admite a ocorrência do resultado. Ele sabe que pode acontecer, mas ele acredita que, pelas habilidades dele, não vai acontecer aquilo ali. Tá bom? Então, não tem como consequência provável da conduta, ou seja, não vai acontecer para ele. Letra B. Ninguém pode ser punido por um fato previsto como crime, salvo os casos expressos em lei, senão quando pratica dolosamente. Perfeito. Esse item aqui tá, pessoal? Letra B, viu? Então, a regra do direito penal é que você só pode ser punido por um crime quando você pratica com a intenção de matar, né? Agora, se na própria lei, em alguns crimes, não são todos, se algum crime prevê no seu texto que é previsto a punição de forma culposa, então ok. Aí vai ser punido da forma culposa. Mas a regra é que você vai ser punido dolosamente. Por isso que ele fala, ó, salvo os casos expressos em lei. Porque se a lei trouxer a punição na forma culposa, ele vai ser punido na forma culposa. Mas a regra é que só você é punido só quando você tem a intenção. Vamos lá? Letra C. No dolo eventual, o agente prevê a ocorrência do resultado, mas espera sinceramente que ele não aconteça. Nada a ver. No dolo eventual, pessoal, o agente assumiu o risco de produzir o resultado. Então, se ele está lá dirigindo um ônibus, né? Aí a senhorinha diz assim: rapaz, vai devagar que você vai matar o pessoal ali na frente. Aí ele disse assim: ó, foda-se, tá nem aí. Entendeu? Não tá aí nem para com as consequências. Então, ele assumiu o risco de produzir o resultado. Então, isso é o dolo eventual. Então, no dolo eventual tem a palavrinha assumir o risco de produzir. Então, a gente prevê a ocorrência, mas espera que não aconteça. Não é assim. Isso aqui está mais para a culpa consciente. Tá? Porque na culpa consciente ele espera que não aconteça por conta das habilidades.
Mas ele sabe que pode acontecer o resultado. Mas aí o que está em jogo é as habilidades dele. Mas não tem nada a ver com dolo eventual, não, isso aqui. Tá bom? Letra D. É dispensável a previsibilidade do resultado pelo agente nos crimes culposos. Errado, né, pessoal? Quem comete crime culposo, ele sabe que pode acontecer o resultado. Então não é dispensável. Ele só acredita que não vai acontecer. Mas ele sabe que isso ali pode gerar, mas ele nunca imaginou na vida dele que ia acontecer. Entendeu? Então não é dispensável a previsibilidade do resultado. A culpa concorrente da vítima exclui a do acusado. Errado, tá? Erradíssimo. A culpa concorrente da vítima, ela não exclui a culpa do acusado, não. Se é concorrente, vai para os dois. Então, ele tem uma parcela de culpa. Tá bom? Então, show de bola. Culpa concorrente, né? Por exemplo, é igual aquele acidente de trânsito, os dois estão errados. Os dois provocaram. Culpa concorrente. Cada um responde, tem uma parcela de culpa. Vamos lá? Próxima questão. De acordo com o Código Penal, é correto afirmar que o arrependimento posterior se configura quando há reparação do dano por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou queixa nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Perfeito. É o gabarito. Arrependimento posterior, pessoal, ele acontece quando, naqueles crimes que não têm violência ou grave ameaça, tá? E é quando ele repara o dano, um ato voluntário dele, até antes do recebimento da denúncia, né? Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Então, isso é o arrependimento posterior. O agente que desiste de forma voluntária de prosseguir na execução do crime ou impede que o resultado se produza, terá sua pena reduzida? Não. Se ele desistiu, que é a desistência voluntária, ou se arrependeu eficazmente, ele só responde pelos atos já praticados. Tá? E não essa diminuição aqui. Tá bom? Então, por exemplo, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, você responde só pelos atos já praticados. Letra C. O arrependimento eficaz configura-se quando a execução do crime é interrompida pela vontade do agente. É errado. Isso aqui é desistência voluntária. Desistência voluntária. Então, se ele interrompeu por vontade dele, então é desistência voluntária, né? O crime é tentado quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, após iniciada a execução. Não. Deixa eu ver aqui. O crime é tentado quando não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, após iniciada a execução. De acordo com o Código Penal e Corte... Pessoal, vocês marcaram o que nessa questão aqui? Quem está olhando agora aí? O arrependimento posterior se configura quando a reparação do dano por ato voluntário até o recebimento da denúncia ou queixa nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. O item A está correto, né? Aí ele diz, o crime é tentado quando não se consumou, por umas circunstâncias alheias à vontade do agente, após iniciada a execução. Após iniciar. Eu acho que é antes, né, pessoal? É antes de iniciar a execução. Realmente consumar, né? Então, porque é o seguinte: o crime é tentado quando ele não se consumou pela circunstância alheia. Você tentou matar a pessoa, né? E não conseguiu, né? Não conseguiu. Por quê? Por causa de uma circunstância alheia à sua vontade. Alguma coisa que atrapalhou você, mas você queria matar, mas alguma coisa veio e atrapalhou. Ou seja, é uma circunstância alheia à sua vontade. Então, antes de iniciar a execução,
tá certo? Essa coisa realmente veio e atrapalhou, tá certo? Vamos lá. São elementos da tentativa o início da execução do tipo penal, ó, o início, falta de consumação por circunstâncias alheias e à vontade do agente, dolo e culpa. Não, tá errado, tá? Então, pessoal, essa questão gabarito letra A, tá bom? Ela fala sobre o arrependimento posterior. Então, não esqueça do arrependimento posterior. A pessoa comete um crime de furto, que é um crime que não tem violência ou grave ameaça, repara o dano antes do recebimento da denúncia ou da queixa nos crimes que não têm violência ou grave ameaça. Então, não esqueça. Detalhe, é um ato voluntário do agente. Beleza? Vamos lá, próxima questão. No tocante ao crime de homicídio, é correto afirmar que gabarito dessa questão em letra C, pessoal. Por quê? Se você pratica um homicídio através de milícia privada, a pena é aumentada de 1/3, tá certo? Inclusive é um crime hediondo, né? Então, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado por milícia privada. Tudo bem? Vamos lá. No caso de homicídio culposo, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14 ou mais de 60. Na verdade, é no homicídio doloso isso aqui. Bom? No homicídio privilegiado, o agente comete o crime sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta agressão da vítima. Na verdade, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, né? Provocação da vítima. Certo? Então, homicídio privilegiado. O cara comete o crime sobre o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Tá certo? Então, no homicídio privilegiado é uma causa de diminuição de pena, tá, pessoal? Para quem não sabe, é uma causa de diminuição de pena. Diminuição de pena, certo? Causa de diminuição de pena. E ela acontece quando você está dominado pela violenta emoção. Acontece quando você pratica aquele crime de homicídio por um relevante valor social ou um relevante valor moral. Então, quais são as causas? Está dominado pela violenta emoção, relevante valor social e relevante valor moral. Tudo bem? Então, por isso que aqui está errado. D. Na hipótese de homicídio doloso, o juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma que a sanção se torne desnecessária. Pessoal, não é no homicídio doloso isso aqui, ó. Isso aqui acontece no homicídio culposo. Isso daqui é o que a gente chama de perdão judicial, tá? Perdão judicial. Tudo bem? Então, o perdão judicial, quando ele só é aplicável nos crimes culposos. Por exemplo, a mãe que tira o carro da garagem e mata a filha sem querer. Ela queria matar? Não. Ela foi negligente. Falta de cautela. Vai deixar ela presa? Não, porque aí, na verdade, ela vai pagar a pena pro resto da vida por ter matado a filha. Então, nesse caso, o juiz ele pode conceder o perdão judicial. Então, o perdão judicial é aplicável nos crimes culposos, tá bom? Não é no crime doloso. Vamos lá? A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Ah, não colocou aqui, né? Ah, que pena, a questão ficou faltando. Mas vai estar errado. Tá certo? Porque nós já temos um aí, aqui, ó, que é a letra C, não tem nem para onde correr. Se o crime de homicídio é praticado por milícia privada, a pena é aumentada de 1/3. Tranquilo? Bora lá. Quanto aos crimes contra a honra, é correto afirmar que. Vamos lá. Vamos lá. Essa questão é boa, hein?
Bora lá, pessoal. Gabarito dessa questão, letra B de bola. É cabível a exceção da verdade na difamação e na injúria? Não. Pessoal, a exceção da verdade, ela só cabe na difamação e na calúnia. Tá bom? Letra B. É possível a propositura de uma ação penal privada no caso de servidor público ofendido em razão do exercício das funções. Perfeito. Então, se eu for um servidor público e alguém for lá e me ofender, eu posso entrar com ação penal privada, pessoal? Pode. Tá bom? Letra C. A isenção de pena se o querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente da injúria e da difamação. Pessoal, essa retratação, tá certo? Ela só acontece aonde? Na difamação e na calúnia. Tá certo? Por que que a retratação só acontece para os dois, assim como a exceção da verdade? Porque é assim, tá? Porque, na verdade, quando você vai injuriar uma pessoa, você vai ofender a honra dela subjetiva. Então, mesmo que você se retrate, ela vai ficar ferida internamente, tá bom? Então, essa retratação, ela não cabe na injúria, assim como a exceção da verdade não cabe na injúria, certo? Vamos lá. Na injúria, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é cometido contra portador de deficiência. Na verdade, não é que é aumentado, isso aqui é uma hipótese de qualificadora. Tá bom? Se for cometido contra deficientes. A injúria real consiste no emprego de elementos preconceituosos ou discriminatórios relativos à raça, cor, etnia e religião. Pessoal, isso aqui é o que a gente chama de injúria racial, né? Injúria racial. Beleza? Então, quando envolve elementos de raça, cor, etnia, religião, origem, condição, né, é a famosa injúria racial. Tudo bem? Injúria real é quando acontece umas vias de fatos, por exemplo, né? Realmente você não só xingou, mas você deu um empurrãozinho, coisa assim do tipo. Então, quando acontece, você chama o rapaz de nome, por exemplo, você chama a pessoa de macaco, não é racismo. Se você for diretamente àquela pessoa, você vai cometer o crime de injúria racial. Tá certo? Então, o gabarito dessa questão, letra B de bola. É possível a propositura de uma ação penal privada no caso de servidor público ofendido em razão do exercício das suas funções. Então, se ele se sentir ofendido, ele pode entrar com ação penal privada, né, pelo aquele crime que foi cometido contra ele. Vamos lá? Próxima questão. Com base no Código Penal, em relação aos crimes contra a liberdade pessoal, é correto afirmar que, bora lá, considera-se constrangimento ilegal. O que é o crime de constrangimento? Ó, a prática de qualquer ato que, após haver reduzido a capacidade de resistência de alguém, lhe constrange a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Perfeito. Que é já o nosso gabarito. Tá, pessoal? Isso aqui define simplesmente o crime de constrangimento ilegal, que é um crime contra a liberdade pessoal. Certo? Crime de constrangimento ilegal. Então, é quando você pratica um ato onde você reduz a capacidade de resistência da pessoa, você vai constranger ela a fazer o quê? Ou a não fazer o que a lei permite, ou a fazer uma coisa que a lei não manda. Então, você vai constranger aquela pessoa. Tá bom? Constitui figura equiparada de redução à condição análoga à de escravo o ato de cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador sem que haja a finalidade de reter no local. Pessoal, existe o crime de redução à condição análoga à de escravo, aquelas pessoas que trabalham em fazenda. Agora, cuidado. Quando ele esconde, por exemplo, a bicicleta, o carro, a moto do cara, para cercear o que ele, deixar que ele não use aquilo ali para ir embora, por exemplo, né? Agora é o seguinte, tem que ter a finalidade de reter aquele transporte dele no trabalho.
Tem que ter a finalidade. Por isso que a questão está errada. Ó. Sem que haja a finalidade de retê-lo. Se a finalidade é de reter no local o rapaz, aí sim. Então, é uma figura, é um crime equiparado à redução à condição análoga de escravo, que é um crime contra a liberdade sexual, ou liberdade pessoal. Letra C. No crime de ameaça, a intimidação não pode ocorrer por meio simbólico. É errado, pessoal. Pode ocorrer por carta, escrita, gesto, tudo pode configurar ameaça. O crime de cárcere privado é permanente e formal. Não admitindo a tentativa. Errado. A intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento da vítima ou de seu representante legal, não exclui em qualquer situação o constrangimento ilegal. Errado também. Tá bom? Não é em qualquer situação. Pode haver constrangimento ilegal, sim, envolvendo intervenção médica. Então, pessoal, bem simples, gabarito dessa questão, letra A. Cuidado com o crime de constrangimento ilegal. Tá bom? Vamos lá, próxima questão. Segundo o Código Penal brasileiro, bem como o entendimento dos tribunais superiores, sobre os crimes contra o patrimônio, assinale a opção correta. Vamos lá. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção, configura, em tese, o crime de furto de coisa comum. Errado. Tá? Então, isso aqui, ó, apropriar-se de coisa alheia móvel, isso aqui é o crime de furto comum mesmo. B. Vamos lá. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial torna impossível a configuração do crime de furto. Errado, pessoal. O fato de ter um sistema de vigilância dentro do supermercado não vai tornar impossível, tá, a configuração do crime de furto, porque vai ser sim, vai ser configurado o crime de furto, mesmo que tenha o sistema de vigilância, tá bom? Letra C. Se o crime for de extorsão mediante sequestro e for cometido em concurso, o concorrente que o denunciar a autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá extinta. Não, não é que vai ser extinta, não. Vai ter só o que, Muniz? Uma redução de pena. Vai ter só uma redução de pena. Redução de pena. Certo? Vai ter só uma redução de pena. Tranquilo? Então, não é que vai ser extinta a punibilidade. Se o cara participou da extorsão mediante sequestro e depois ele se arrependeu, né, e resolveu denunciar, facilitando a libertação do sequestrado, redução de pena para esse cara. Vamos lá. Tanto o crime de roubo quanto o de furto, para a sua consumação, não precisam que a posse da coisa furtada ou roubada seja mansa, pacífica ou desvigiada. Perfeito. Para consumar o crime de furto, não é necessário que tenha posse mansa, pacífica ou desvigiada. Tá? Questãozinha perfeita, pessoal, aí. Bom, então, quando é que se consuma o crime de roubo e de furto? Quando há inversão da posse. Agora, não é necessária que seja uma posse mansa, pacífica ou desvigiada. Letra E. É causa de aumento de pena no crime de roubo se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro município, não. Para outro estado, né? Ou para o exterior. Certo? Não é para outro município, para outro estado ou para o exterior. Então, se o cara vai roubar, subtrair, né, um veículo automotor que está sendo transportado entre os estados ou exterior, é uma causa de aumento de pena. Está errado porque não é para outro município. Tudo bem? Letra D. Vamos aqui para a próxima questão.
João Augusto encontra uma cédula de R$ 100 sob a poltrona da sala da casa de seu amigo Luiz Alberto. João Augusto encontra, vamos lá, uma cédula de R$ 100 sob a poltrona da sala da casa de seu amigo Luiz Alberto. Lugar que habitualmente frequenta. E sem que o dono da casa perceba. Dela se apodera. Diante do caso hipotético, João Augusto pratica qual crime, pessoal? E aí? Qual crime que o João Augusto praticou? O cara tá dentro da casa do cara, lugar que ele habitualmente frequenta, e sem que o dono da casa perceba. Então, o que foi que aconteceu? Ele encontrou uma cédula de R$ 100 sob a poltrona da sala e pegou, simplesmente. E ele sempre frequenta lá, sem que o dono perceba, e se apoderou dela. Diante do caso hipotético, João Augusto pratica qual crime, pessoal? Qual crime ele estaria praticando? Vocês podem colocar aí as respostas de vocês, sem problema não. Estou aqui no chat acompanhando vocês, ó. Mas será que a apropriação indébita, né, quando a gente consente, a gente dá aquilo para uma pessoa e depois de um tempo é que ela não quer mais dar, não é isso? Aqui ele simplesmente achou uma cédula que o rapaz aqui perdeu, mas num local onde ele frequentemente habita, né? E sem que o dono da casa perceba. Olha aí. Pessoal, isso aqui é um furto qualificado, pessoal. Concorda comigo que teve um abuso de confiança aí? Ó, João Augusto encontrou uma cédula de 100 sob a poltrona da sala da casa de seu amigo Luiz Alberto, lugar que habitualmente frequenta, sem que o dono da casa perceba. Pessoal, furto com abuso de confiança. Furto com abuso de confiança, que é um furto qualificado. Tá certo? Furto qualificado. Próximo. Gabriela, no interior de uma loja, a pretexto de adquirir roupas, solicitou ao vendedor vários modelos para experimentar. Mas, no interior do provador, escondeu uma das peças dentro de suas vestes. Devolveu as demais e deixou o local. Gabriela cometeu, em tese, o crime de... Olha aí, ó. A Gabriela, dentro da loja, queria adquirir roupas. Chamou a vendedora, pegou os modelos, né, para experimentar, porém, no interior, colocou uma das peças dentro de suas vestes. Pessoal, aqui houve uma fraude? Houve. Aqui houve uma fraude, né? Então, a vendedora foi lá, colocou, deu para ela, só que ela aproveitou a situação lá no provador e escondeu uma peça. Certo? Então, devolveu as demais e deixou o local. Isso aqui é furto qualificado mediante fraude, pessoal. Tá certo? Furto qualificado pela fraude. Tudo bem? Furto qualificado pela fraude. Vamos lá, próxima. De acordo com os crimes sexuais, marque a alternativa que não apresenta uma circunstância em que não aumenta a pena em relação aos crimes sexuais. Quando o crime é cometido com o fim de obter favorecimento pessoal. Então, gabarito letra E, tá? Essa questão. Por que, Muniz? É um caso que não vai aumentar a pena nos crimes sexuais. Vamos ver aqui os outros casos, ó. Quando o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas, aumenta a pena nos crimes sexuais? Aumenta. Se o agente possui um grau de parentesco com a pessoa, com a vítima, também aumenta. Se resultar gravidez, também vai aumentar a pena do cara. Se ele transmitir uma doença, também aumenta a pena do cara. Agora, praticar um crime sexual com o fim de obter favorecimento pessoal, aí não é caso de aumento de pena, não. Tá certo? Então, o gabarito dessa questão, letra E.
Vamos lá, próxima. A conduta de falsificar, no todo ou em parte, documento emanado de uma entidade paraestatal, as ações da sociedade comercial e o testamento particular configura o crime de falsificar todo o documento. Ó. Que crime é esse, professor? É o crime de falsificação de documento público, pessoal. Tá certo? Porque aquele falsificou materialmente. Materialmente todo ou em parte o documento. Não é? Agora, se ele tivesse pegado um documento público e inserido informações falsas, se ele insere informações falsas, se ele insere informações falsas, o que é que vai acontecer aqui? Aí seria o crime de quê? Falsificação ideológica. Certo? Então, o gabarito dessa questão, letra E, de escola. Show. Vamos lá. Então, cuidado, aqui ele está falsificando o documento todo, tá certo? Pode ser um documento de uma entidade paraestatal, uma sociedade comercial, testamento particular. Vai ser considerado aí documento público, tá bom? Próxima. Com relação aos crimes contra a fé pública, assinale a alternativa incorreta. Caracteriza crime de falsidade ideológica omitir em documento público ou particular declaração que devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diferente da que deveria ser, com o fim de prejudicar alguém. Isso aqui tá ok, tá certo. Isso aqui é o crime de falsidade ideológica, tá, pessoal? Falsidade ideológica. Vamos lá. Se a fraude em certames de concurso público é cometida por funcionário público, não é considerada causa de aumento de pena. Perfeito. É isso daí. Ah, o fato do concurso ser fraudado pelo funcionário público não é considerado causa de aumento de pena, tá? Vamos lá. O crime de falsificação de documento público não é próprio de funcionário público. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Vamos aqui conferir as outras, já que eu vou dar o gabarito aqui, ó. O crime de falsificação de documento público não é próprio de funcionário público, tá certo. Ele quer incorreta, né? Os crimes de falso reconhecimento de firma ou letra e de certidão ou atestado ideologicamente falso são próprios de funcionário público, correto. Porque quem vai reconhecer a firma, né, tem que estar na função pública. Letra E. É tipificado como crime de falsificação de documento público, alteração em livros mercantis e sociedade empresarial. Perfeito. Esses livros mercantis, eles são considerados documento público. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, ó. Crime de falsificação de documento não é próprio de funcionário público. É porque qualquer pessoa pode falsificar um documento público. Agora realmente o gabarito aqui é a letra B. Porque ele disse, ó, se a fraude é cometida pelo funcionário público, não é considerado causa de aumento de pena. Não é considerado causa de aumento de pena. Então, o gabarito dessa questão, letra B. Beleza? Porque deveria ser, sim, uma causa de aumento de pena, né? Vamos lá. Próxima questão. Segundo o Código Penal, a conduta praticada por funcionário público de exigir contribuição social ou tributo que sabe ou deveria saber indevido constitui crime conhecido como. E aí, pessoal? Exigir um tributo que, por exemplo, uma pessoa jurídica, uma empresa que não existe, ficar cobrando uma coisa que não existe é crime de excesso de exação. Excesso de exação, tá, pessoal? É cobrar, pedir, exigir contribuição social, tributo,
que ele sabe ou deveria saber que era indevido, ou seja, que não existia aquilo, tá bom? Então é o crime de excesso de exação. Próxima. Segundo o Código Penal brasileiro, bem como o entendimento dos tribunais, sobre os crimes contra a administração pública. E aí, vamos marcar o que nessa questão? Vamos lá. O que é que vocês marcariam nesse item? E aí, pessoal? Gabarito letra C de casa, pessoal. C de casa, cuidado. C de casa, pessoal. Ó, é aplicado o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública? Não é, pessoal. Não é. De acordo com a jurisprudência nacional, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes de peculato. Está perfeito. Eu não posso aplicar o princípio da insignificância, segundo o STJ, aos crimes contra a administração pública. É inaplicável, pessoal, certo? É inaplicável. Ó, no caso de peculato culposo, a reparação do dano, se antes da sentença, reduz à metade. Não. Se ele repara o dano antes, vai ser isento de pena. Extinta a punibilidade. Para os efeitos penais dessa espécie de crime, considera-se funcionário público quem, embora transitoriamente, mas desde que remunerado. Errado. O conceito de funcionário público ele é abrangente, certo? Não necessita ser remunerado. O crime de advocacia administrativa exige como sujeito ativo específico advogado. É errado. A advocacia administrativa pode ser até cometida pelo funcionário público, pessoal. É como se você patrocinasse um amigo seu lá dentro da administração. Então, você está precisando de um serviço de um delegado. Mas aí você conhece outro delegado. Esse outro delegado vai te patrocinar dentro da administração porque ele é coleguinha do outro. Então, isso é advocacia administrativa. Então, não necessariamente precisa ser um advogado, tá bom? Vamos lá. Comete o crime de prevaricação aquele que, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração. É errado, isso aqui não é prevaricação. Isso aqui é o crime de condescendência criminosa. Crime de condescendência criminosa, quando você vê o subordinado seu cometendo infrações e deixou de responsabilizar esse funcionário, você vai responder criminalmente. Crime de condescendência criminosa. Então, gabarito dessa questão, letra C, tá, pessoal? Vamos lá, próxima questão. A conduta de solicitar dinheiro a pretexto de influir em órgão do Ministério Público. Ó, se você quer influir em órgãos da justiça, por exemplo, Ministério Público, um juiz, alguém que está lá da justiça, não é parte de polícia, é parte da justiça. Então, se alguém quiser influir nesses órgãos, é o crime de exploração de prestígio. Agora, por exemplo, qual a diferença para o tráfico de influência? Por exemplo, eu estou aqui na polícia e fui parado numa blitz. Aí o cara vai ligar com outra pessoa lá dentro, que também trabalha lá dentro, para influenciar no outro funcionário. Entendeu? Isso seria tráfico de influência. Agora, exploração de prestígio é quando ocorre aquelas influências envolvendo órgãos da justiça, juiz, Ministério Público, certo? Então, aqui esse gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Não esqueçam dessa situação. Professor, o que é tergiversação, hein? Tergiversação é quando um advogado
Quando um advogado, ele faz a advocacia para as duas partes, tanto para quem? As duas partes. Vixe, o acusado e a vítima. Tá vendo a putaria? Isso aí é o tergiversação, tá bom? Pessoal, praticamente terminamos nossas questões de direito penal, tá certo? Resolvemos diversas questões. Eu acho que podem cair na prova de vocês. E olha que eu coloquei questões difíceis mesmo, tá? Mas pode vir assim na prova, né? Mas é aquela situação. Eu tirei isso aqui de simulados, né? Projeto missão. Tirei as questões mais difíceis e trouxe para vocês, tá? Então, continue estudando. A aula vai ficar gravada para vocês. Não tomou o tempo de vocês. Foi uma horinha só, cravada, resolvendo diversas questões. Foi bem produtivo. Agora aproveitem o sábado de vocês para estudar as outras matérias. Vão para a biblioteca, se reúnam, vão para casa de um e metam pau resolvendo questões. Tá certo? A aprovação de vocês vai depender de vocês mesmos. Tá bom? Então, nessa reta final, arrocha o nó, o vídeo vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então, quem está gravando aí pode encerrar a gravação. Valeu, pessoal, e até mais. Vocês podem terminar a gravação, tá bom? Quem está gravando